No Natal, enquanto as pessoas na Itália bebem chocolate quente, debaixo dos cobertores, os brasileiros estão na praia bebendo algumas bebidas geladas. No entanto, tudo isso pode mudar no futuro. Imagina um mundo onde a neve nunca para de cair. O frio nunca diminui, e a sobrevivência se torna uma luta diária. Se um longo período de inverno atingir a Terra, nós nos encontraríamos em um estado pós-apocalíptico. A escassez de recursos seria o primeiro problema a nos atingir. O solo congelaria, as colheitas pereceriam e os alimentos escasseariam. Para sobreviver, precisaríamos escolher entre acumular e compartilhar. Aqueles que escolhem acumular, ficariam isolados e acabariam sucumbindo. Os cientistas acham que podemos nos encontrar nessa situação nos próximos anos. Existem ciclos na Terra que estão em conflito, períodos de clima quente alternam com períodos de frios. No entanto, esses conflitos não durarão para sempre. No futuro, o conflito acabará parando, e um longo inverno chegará. Mas como funcionam esses ciclos? Junte-se a mim para saber mais sobre isso. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever. Essa simples atitude ajuda muito o canal, nos motivando a trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Rodeado de ciclos. Vamos começar dizendo que, aqui na Terra, estamos basicamente rodeados de ciclos. Deixe-me explicar. Nossas vidas literalmente giram em torno deles, uma série de eventos que se repetem regularmente na mesma ordem. Existem centenas de tipos diferentes de ciclos em nosso mundo e no universo. Alguns são naturais, como a mudança das estações, as migrações anuais de animais, ou os ritmos circadianos que regem nossos padrões de sono. Outros são produzidos pelo homem, como cultivo e colheita, ritmos musicais ou ciclos econômicos. Todos os anos, no dia 25 de dezembro, o mundo comemora o dia de Natal. No imaginário coletivo, o Natal é feito de neve e chocolate quente. Este dia está associado à neve e ao Papai Noel, montando em suas renas, trazendo presentes e alegria para todas as pessoas, sejam crianças ou adultos. No entanto, se você mora no Brasil, provavelmente notará uma coisa: o dia de Natal cai durante o verão. Muitas pessoas gostam de ir à praia para se bronzear. Para nós brasileiros, não tem chocolate quente no Natal, seria uma loucura pensar em fazer um. Você pode simplesmente querer comer um sorvete em vez disso. A única razão pela qual isso acontece é por causa das estações. Os ciclos das estações. Você já deve saber por que temos estações, mas acho que vale a pena revisar, pois isso servirá como ponto de partida para entender o tema principal deste vídeo, os ciclos de Milankovitch. A razão pela qual temos estações é devido à rotação da Terra em torno do Sol, e ao eixo inclinado. Conforme nosso planeta orbita o Sol, a inclinação de seu eixo faz com que diferentes partes do mundo recebam quantidades variáveis de luz solar. Isso resulta na mudança das estações em diferentes partes do mundo, em diferentes épocas do ano. Durante o verão, o hemisfério inclinado para o Sol recebe mais luz solar direta, resultando em dias mais longos e temperaturas mais quentes. Por outro lado, o hemisfério que está inclinado para longe do Sol tem dias mais curtos e temperaturas mais baixas. Esse padrão contrastante é invertido durante o inverno, quando o hemisfério inclinado para longe do Sol recebe menos luz solar direta, resultando em dias mais curtos e temperaturas mais baixas. A primavera e o outono são as estações de transição entre o verão e o inverno, e ocorrem quando o eixo da Terra não está inclinado nem se afastando do Sol. Durante essas estações, a quantidade de luz solar recebida é distribuída de maneira mais uniforme por toda a Terra, resultando em temperaturas moderadas e padrões climáticos mais equilibrados.
As estações têm um impacto significativo na vida na Terra. Plantas e animais se adaptaram às mudanças climáticas, usando dicas como temperatura e duração do dia para regular seus ciclos de vida. Muitos animais migram para climas mais quentes durante os meses de inverno, e algumas plantas florescem apenas em determinadas estações. Além de seu impacto no mundo natural, as estações também afetam as atividades humanas. Mudanças sazonais podem influenciar tudo, desde o nosso humor e comportamento, até a economia. Por exemplo, os esportes e atividades de inverno são populares em locais onde neva, enquanto as atividades de praia são mais comuns em locais com climas mais quentes. Como você pode ver, as estações são um ciclo importante que se repete regularmente, com cada estação trazendo um novo crescimento e mudanças no mundo natural. Ao longo de um ano, os períodos de clima quente se alternam com os mais frios. Os ciclos de Milankovitch. Portanto, a presença das estações se deve à configuração particular da inclinação axial de um planeta, em relação ao seu plano orbital em torno da estrela hospedeira. Mas como o cientista sérvio, Milutin Milankovitch, apontou há um século, esse não é o único fator capaz de ter impacto no clima da Terra. Esse gênio levantou a hipótese de que os efeitos coletivos de longo prazo, das mudanças na posição da Terra em relação ao Sol, são um forte impulsionador do clima de longo prazo da Terra, e são responsáveis por desencadear o início e o fim dos períodos de glaciação, ou era do gelo. Eu já mencionei que esse cara era um gênio? Ele sabia muito bem que a órbita de um planeta é descrita pelo que os engenheiros aeroespaciais chamam de elementos orbitais. Estas são 6 quantidades importantes que ajudam a descrever o movimento de um objeto em torno de outro objeto, seja um satélite artificial como o JWST, ao redor da Terra, ou uma estrela ao redor do buraco negro no centro da galáxia. Ele primeiro se perguntou, o que aconteceria com a Terra se um desses elementos, a chamada excentricidade, mudasse lentamente com o tempo? Mudanças na excentricidade. A excentricidade fornece informações sobre a forma de uma órbita. Quando é zero, a órbita é um círculo. Quanto mais você se afasta do zero, mais alongada e elíptica é sua órbita. O fato é que, devido às perturbações gravitacionais de Saturno e Júpiter, e outros fatores menores, a excentricidade da Terra, que é bastante baixa, pode variar com o tempo, mudando a forma da órbita da Terra ao redor do Sol. Isso, por sua vez, afeta a distância entre os dois corpos. A excentricidade é a razão pela qual nossas estações têm durações ligeiramente diferentes, com os verões no hemisfério norte, levando cerca de 4,5 dias a mais que os invernos, e as primaveras cerca de 3 dias a mais que os outonos. À medida que a excentricidade diminui, a duração de nossas estações gradualmente se equilibra. O que Milankovitch fez foi examinar como essas variações afetam quanto a radiação solar atinge o topo da atmosfera da Terra, bem como onde essa radiação chega. Ele descobriu que quando a órbita da Terra é mais elíptica, cerca de 23% a mais da radiação solar, entrando atinge a Terra, na mais próxima aproximação do nosso planeta ao Sol. Atualmente, a excentricidade da Terra está próxima de sua forma menos elíptica, e está mais circular. Isso está diminuindo muito lentamente, em um ciclo que se estende por cerca de 100 mil anos. No entanto, a mudança na insolação anual global devido ao ciclo de excentricidade é muito pequena. Como as variações na excentricidade da Terra são relativamente pequenas, elas são um fator relativamente menor nas variações climáticas sazonais anuais. Mudanças na obliquidade. Mas isso não é tudo. Esse gênio, Milankovitch, também levou em conta outra coisa: a obliquidade e a precessão axial. A obliquidade é o ângulo entre o plano da órbita da Terra e o do equador da Terra. Essa inclinação variou entre
22,1 e 24,5 graus nos últimos milhões de anos. Quanto maior a inclinação, mais extremas são nossas estações. Pense em verões escaldantes, e invernos de gelar os ossos. Curiosamente, um ângulo de inclinação maior leva na verdade a períodos de degelo. Então, basicamente, mais inclinação equivale a mais derretimento, e recuo de geleiras e mantos de gelo na Terra. Mas esse efeito não é uniforme em todo o mundo. Latitudes mais altas experimentam uma mudança maior na radiação solar total nas áreas próximas ao Equador. Atualmente, o eixo da Terra está inclinado na metade, entre seus extremos, em 23,4 graus. E veja só, esse ângulo de inclinação está diminuindo lentamente em um ciclo que dura cerca de 41 mil anos. Com seus cálculos, Milankovitch descobriu que, embora nossos invernos gradualmente se tornem mais quentes e nossos verões mais frios, a neve e o gelo começarão a se acumular em altas latitudes. Isso leva a grandes camadas de gelo refletindo em mais energia do Sol de volta ao espaço, o que ajuda a promover ainda mais resfriamento. Precessão axial. No que diz respeito à precessão axial, deixe-me primeiro explicar o que é. Não sei se você está ciente disso, mas a Terra oscila levemente em seu eixo, como um peão de brinquedo girando. Essa oscilação é causada por forças de maré do Sol e da Lua, e afeta a rotação da Terra, e é conhecida como precessão axial. Esse ciclo dura cerca de 27,7 mil anos, e torna as diferenças sazonais mais extremas em um hemisfério, e menos extremas no outro. Atualmente, o periélio, ponto da Terra mais próximo do Sol, ocorre durante o inverno no hemisfério norte, e no verão no hemisfério sul. Mas em cerca de 13 mil anos, isso mudará, fazendo com que o hemisfério norte experimente uma radiação solar mais extrema, e o hemisfério sul tenha estações mais moderadas. Há também a precessão apsidal, onde toda a elipse orbital da Terra oscila devido a interações com Júpiter e Saturno. Esse ciclo dura cerca de 112 mil anos, e muda a orientação da órbita da Terra em relação ao plano elíptico. Combinadas, as precessões axial e apsidal têm um ciclo de precessão geral que dura cerca de 23 mil anos em média. Curiosamente, a estrela do norte da Terra muda com o tempo, com Polaris Australis, sendo as estrelas atuais, mas alguns milhares de anos atrás, era Kochab e Pherkad. A previsão maluca de Milankovitch. As pequenas mudanças acionadas pelos ciclos de Milankovitch operam separadamente juntas para influenciar o clima da Terra em períodos muito longos, levando a mudanças maiores em nosso clima ao longo de dezenas de milhares a centenas de milhares de anos. Ainda assim, o que ele descobriu é muito interessante e assustador. Em algum momento, nós e a Terra passaremos por outra era glacial. As duas principais suposições propostas por Milankovitch foram: primeira, que a mudança na radiação em algumas latitudes e em algumas estações são mais importantes que outras. Segundo, que a obliquidade é o mais importante dos 3 ciclos para o clima. Colocando isso em seu próprio modelo matemático, ele calculou que as eras do gelo ocorrem aproximadamente a cada 41 mil anos. Dado que a última era do gelo que conhecemos aconteceu há cerca de 20 mil anos, isso significa que a próxima era do gelo acontecerá em 20 mil anos ou mais. No entanto, pesquisas subsequentes confirmaram que as eras do gelo ocorreram em intervalos de 41 mil anos, entre 1 e 3 milhões de anos atrás. Mas cerca de 800 mil anos atrás, o ciclo da idade do gelo aumentou para 100 mil anos, correspondendo ao ciclo de excentricidade da Terra. Embora várias teorias tenham sido propostas para explicar essa transição, os cientistas ainda não têm uma resposta clara. Esse problema também é conhecido como problema de transição.
De qualquer forma, de acordo com as medições astronômicas mais recentes, não haverá uma nova era glacial antes de 50 a 100 mil anos. Precisão das previsões. Fazer previsões quando se trata de clima de longo prazo no planeta Terra não é fácil. Em princípio, uma boa estimativa das variações dos elementos orbitais ao longo do tempo facilitaria tudo, se tivéssemos um bom modelo ligando essas variações às variações climáticas. No entanto, o mecanismo de forçamento orbital que atua sobre o clima ainda não é completamente compreendido. Atualmente não temos um bom modelo que expresse as mudanças climáticas na função dos orbitais. Devido a essas razões, pesquisas para entender melhor os mecanismos que causam mudanças na rotação da Terra, e como especificamente os ciclos de Milankovitch se combinam para afetar o clima, ainda estão em andamento. Mas a teoria de que eles determinam o tempo dos ciclos glaciais interglaciais é bem aceita. É isso. O que você gostaria de ouvir a seguir? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, e não esqueça de se inscrever e de deixar o seu gostei. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!